Vasco toma medidas bruscas com relação à arbitragem do jogo de ontem contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Vasco indo à CBF e também ao SJD. A gente vai falar muito sobre essa questão. A partida de ontem teve muita repercussão. Comentarista de arbitragem, o Carlos Eugênio Simon, desceu o aço, né? Falou da falta de sensibilidade do juiz. Tem muita gente invertendo os valores, colocando culpa no Vegete, colocando a culpa no Léo Jardim, mas o que tem que ser questionado é a falta de critério e, principalmente, o que reza a regra do futebol. E o Vasco, nessa manhã, fechou aí uma contratação. O Vasco acertou as bases salariais com um atleta. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, principalmente você que está descontente, tá? Se inscreva para que a gente possa ter voz ativa e defender o gigante da colina. Bom, eu vou falar superficialmente aqui sobre reforços, tá? Eu vou deixar para tocar nesse assunto mais tarde. Mas o seguinte, a título de conhecimento, o Vasco da Gama acertou os salários aí do Carlos Andrés Gomes, tá? E o Vasco aguarda ali a autorização do Rennes para anunciar a contratação. Então, entre o Vasco da Gama e o colombiano Andrés Gomes, tudo acertado. O Vasco aguardando ali a liberação do Rennes, jogador chegando em São Januário por empréstimo. Pessoal, agora deixem nos comentários o que vocês acharam aí desse acerto do Andrés Gomes com o Vasco da Gama. Bom, vamos falar do jogo de ontem. Um jogo que foi marcado pela sacanagem do árbitro. E aí, tem muitas pessoas falando que o Léo Jardim foi cabaço. O que está em questão aqui não é a cera. O que está em questão é a regra do futebol. O goleiro, ele é o único atleta em campo que ele tem a prerrogativa de ser atendido dentro de campo. Então, o goleiro, ele quando solicita, ele tem que ser atendido. O gol não pode ficar aberto. O árbitro não pode dar seguimento ao jogo sem o goleiro, ainda mais com a bola parada, conforme estava ontem. O árbitro não tem essa amplitude de ser médico, tá? Ou seja, se há um dispositivo na regra que diz que o goleiro tem que ser atendido dentro de campo, assim tem que ser feito e, consequentemente, o que o árbitro faz? O árbitro estende, ele posterga mais minutos na partida. E aí tem uma atenuante, tem um outro agravante, tá? O Léo Jardim tomou o primeiro cartão com 23 minutos de jogo. O Léo Jardim não tinha caído ainda no gramado, em nenhuma ocasião. Houve ali uma intimidação do árbitro, um abuso de poder do árbitro, com toda a certeza. E mais,
Com 27 minutos, tem um lance idêntico. O goleiro Rocher cai e ele simplesmente nem cartão dá. Então, houve um erro de direito nesse jogo aí, porque o árbitro desconhece a regra. E a bosta que ele fez afetou diretamente no resultado, porque o Léo Jardim era o melhor jogador em campo. É essa a situação. Se o Léo Jardim foi cabaço ou não, existe um dispositivo e a regra tem que ser cumprida. A regra tem que ser cumprida. A grande questão aí é a seguinte: o Vasco foi à CBF agora na parte da manhã pedir gancho para a arbitragem. O Vasco lançou uma nota falando que ia até as últimas consequências. E eu cobrei aqui do Pedro Paulo ontem, tá? Para que efetivamente ele fosse ao STJD. Paulo Salomão já foi presidente do STJD, tem muita influência lá dentro, então a gente cobrava isso aqui ontem. O Vasco parece que vai ao STJD para reaver os seus direitos e tem que ir até a última instância, porque ontem foi feio. E mais uma situação: o Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem, ele próprio falou que faltou sensibilidade do árbitro. O árbitro quis aparecer. Então, um árbitro aí que já apitou, ex-árbitro que apitou, não sei quantas finais de Copa do Mundo, que também prejudicava o Vasco, mas para ele falar que o Vasco, nessa situação, está certa, é porque há um escancaramento gigante do que foi feito. Então, o Vasco tem um prejuízo muito grande, um ponto não foi bom para o Vasco, porque se o Vasco tivesse com 11 jogadores em campo, simplesmente o Vasco não iria tomar esse gol, eu tenho certeza absoluta. E mais uma coisa aqui, as pessoas estão colocando a culpa no Léo Jardim, estão colocando a culpa no Vegete. Vem cá, se a gente não tem um atacante melhor hoje, a culpa é do Vegete. Eu acho até que o Vegete faz, com esse time aí, ele faz muito além do que dá para ser feito. Vegete, com 36 jogos esse ano, meteu 20 gols, deu 2 assistências. Pô, a culpa é do Vegete. O Vegete está jogando todos os jogos, sem descansar, sem nada. Eu queria que as pessoas cobrassem essa diretoria de merda, esse Pedro Paulo, tá? Queria que as pessoas cobrassem verdadeiramente a ele a situação de reforços. Porque hoje, dia 28, está devagar, quase parando. E aí a culpa é dos 2 melhores jogadores que o Vasco possui hoje: Léo Jardim e o Vegete. De quebra, ninguém fala do cara que ganha 1.700.000, que vai ficar um mês aí parado. Então, é o mínimo que o chefe da delegação da seleção brasileira pode fazer. E a CBF e ao STJD, o Vasco ter os seus direitos aí. Porque se nada for feito agora, vai abrir precedentes aí para o Vasco sempre ser prejudicado. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.